Olá! Hoje estamos recebendo no Doses Profiláticas do Direito Médico, doutora Gisele Gimenez, médica, e ela vai nos relatar as dificuldades jurídicas enfrentadas no dia a dia médico. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o ato médico, né, e por vezes pelas as demandas que nós temos, né? É muito comum nós termos a demanda sobre laudos médicos, tempo de afastamento. Então, às vezes, gera-se um impasse, porque nós emitimos o laudo com período de afastamento e, por vezes, esse período de afastamento não é homologado por períodos menores pelo perito, e aí os pacientes têm dúvida em relação a esse tempo, como a gente pode emitir de uma forma que isso não gere dúvidas para o nosso paciente, qual a instrução que a gente deve dar. Tempo de afastamento do médico assistente diferente do tempo homologado pelo médico perito. Essa, sem dúvida, é uma questão muito polêmica e que traz mesmo implicações jurídicas tanto para o profissional assistente como para o próprio perito. O que acontece? O Código de Ética Médica, ele orienta que o profissional assistente, ao elaborar um laudo, que ele não coloque ali a questão da incapacidade, porque o médico assistente, ele tem uma relação médico-paciente de confiança. Então, querendo ou não, ele tem uma relação de parcialidade. Sim. E quando você coloca isso, você cria a expectativa nesse paciente de que ele está incapaz, de que ele deve ser afastado por 30, 60, 90 dias ou o prazo ali que o profissional colocar. Então, aconselha-se que o profissional médico assistente coloque mesmo o diagnóstico, o prognóstico, o tratamento e o tempo sugerido por ele para o afastamento. Porque quem tem a competência para dizer sobre a incapacidade ou sobre o tempo de afastamento é o médico perito. Certo. E eu acho também válido a gente perguntar sobre os casos em que esse período é colocado como indeterminado, porque às vezes a gente tem situações em que você não tem clareza ainda pela evolução da própria doença por qual período que essa pessoa deve ficar afastada. E por vezes esses tipos de laudos, eles voltam, né? Porque ali a pessoa vem com uma demanda que você especifique o tempo. Quando a gente não tem clareza do tempo que a gente deve emitir o laudo, o que é recomendado? Que a gente solicite para que esse paciente retorne periodicamente? Como a gente deve proceder? Exatamente, doutora. Se a senhora precisa de repente, de novos exames para fechar esse diagnóstico, o ideal é que a senhora coloque ali um período menor, né? E peça para que esse paciente retorne até para verificar a evolução dessa doença. Então, a orientação é que sim, que faça um tempo menor de afastamento e que peça ao paciente para voltar periodicamente. Certo. Elisângela, por vezes eu tenho demanda em consultório também de alguns casos em que familiares precisam de um documento, de um laudo médico, atestando incapacidade civil. Às vezes isso gera dúvida em nós no momento de emissão, porque essa é uma decisão muito importante na vida daquela família e também muito impactante para aquele paciente. E aí, às vezes, nós temos dúvidas de quais os trâmites que a gente deve seguir, se apenas a documentação médica é suficiente, o exame clínico, se a gente precisa necessariamente anexar exames complementares para que isso tenha validade. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente. Capacidade civil. Essa é uma questão que chega aqui no escritório e é muito importante mesmo, porque essas dúvidas, o que o meu médico precisa emitir, como que deve ser feito. A capacidade civil é a aptidão de um indivíduo exercer seus direitos, né, e os atos da vida civil. Então, a senhora perguntou se o que o médico deve emitir, quais são os exames nesse caso. O que acontece? Nós só conseguimos interditar o paciente a partir de um ingresso do representante legal de uma ação de curatela via judicial. Então, o primeiro passo é trazer toda a documentação relacionada à patologia que está incapacitando. Se está incapacitando temporariamente ou se está incapacitando definitivamente. Certo. Mas o profissional médico, ele precisa trazer ali
laudos médicos, né, dizendo dessa incapacidade e todos os exames relacionados a essa patologia, para que o paciente já ingresse com um mínimo probatório. O que vai acontecer durante esse processo? Somente mediante a apresentação de provas e ouvindo o interditado é que o juiz vai decidir sobre essa incapacidade. Se é ali uma incapacidade temporária ou se é uma capacidade definitiva. E definir também, dentro desse processo, quem será o responsável legal por esse paciente. Certo. E isso é independente de idade, do paciente ser casado, de questões sociais, de suporte, independentemente do perfil do paciente. Às vezes existem dúvidas em relação ao tipo de patologia, né? Porque quando a gente fala de algumas doenças clínicas, normalmente há concordância do paciente, mas quando a gente, por exemplo, fala de saúde mental, não necessariamente o paciente ele tem condições ali de opinar, de participar desse processo. Independentemente da condição clínica, esse trâmite ele é o mesmo? Independente da condição clínica, só que aqui nós temos que elencar quem serão os responsáveis legais, né? Se estamos falando de menor de idade, nós vamos ter o pai e a mãe ali, se for vivos, né, como responsável. Se for um cônjuge, então é a esposa ou o esposo que poderá, terá ali o direito de ingresso, né, com essa ação. Então, assim, nós temos toda uma discussão, inclusive aí familiar, porque de fato é o que você disse no começo, é algo que é estranho ao paciente, é algo impossibilitar um exercício de direito e atos da vida civil. Então, portanto, por isso, né, a necessidade de um processo onde seja instruído com provas documentais e da patologia, independente dessa patologia, mas que demonstre ali, de fato, que há uma incapacidade ou temporária, que nós sabemos que existem algumas patologias que durante o período o paciente vai estar impossibilitado, mas com o desenvolver do tratamento ele pode recobrar essa capacidade. Isso. Né? E essa incapacidade ela pode ser revestida em juízo. Tá? Então, havendo aí, recobrando, né, a capacidade civil, recobrando ali a patologia estando curada, ele pode voltar a exercer os atos da vida civil. Já nós temos outras situações que nós já sabemos que é uma incapacidade permanente. E, portanto, a necessidade aí de instruir esse processo com toda essa documentação. Perfeito. Agradeço pelos esclarecimentos, tenho certeza que vai fazer bastante diferença de agora em diante nos meus laudos, na minha conduta e também de muitas pessoas. Doutora, eu que agradeço, muito feliz por poder contribuir, né, com o direito médico aí. Nós sabemos que são dúvidas que são corriqueiras e que todos os dias é um desafio lidar com a medicina e com o jurídico, né? Com certeza. E eu fico muito feliz em poder contribuir com a senhora, com os demais colegas médicos e com o paciente, que estando informado vai saber de quem cobrar os seus direitos. Sim, com certeza.